Saudações, meu amigo telespectador, bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Estamos mais uma vez aqui, terça-feira, 15 horas, para poder trazer o melhor da informação. Olha, eu digo sempre, é um prazer trabalhar para si, é um prazer produzir conteúdos que lhe chamam a atenção, que é do seu interesse. Hoje nós trouxemos um tema que está a causar impacto na sociedade. Impacto no sentido negativo, infelizmente. Nós vamos falar sobre o abuso de menores no seio familiar. É uma realidade, um aspecto muito, mas muito chocante que você vai poder entender em função dos argumentos que os meus convidados que já estão aqui comigo, você vai conhecer depois da matéria que vamos acompanhar daqui a nada, eles vão passar, e também alguns vídeos que nós reservamos, colhemos na internet, tudo relacionado a este tema, abuso de menores no seio familiar. É muito, mas muito chocante. Vamos agora acompanhar uma matéria que a Madalena André fez. Depois você vai poder conhecer os meus convidados. São dois jovens que vão passar as suas visões em relação a este mesmo tema. Convido-o a acompanhar esta matéria agora e depois volte comigo. O abuso sexual contra menores é um facto que está a causar um grande impacto em Angola nos últimos tempos, porque muitos dos casos cometidos acontecem no seio familiar. Apesar de algumas campanhas realizadas pelo Instituto Nacional da Criança, INAC, continuam a ser registrados casos do gênero. O abuso sexual é o que mais impacta a sociedade, mas também existem outros tipos de abusos, como o psicológico, a agressão física e a fuga à paternidade, que, por sua vez, é o que registra maior número de casos. Por esta razão, vamos analisar este tema no programa de hoje. Obrigado, Madalena. Uma matéria curta, mas que serviu para trazer ou para espelhar aquilo que nós vamos analisar hoje com os meus dois convidados. Tal como você já consegue ver, estou com dois jovens. À minha esquerda está o Paulo Bunga, ele que é estudante de Psicologia. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Jaime. Me sinto muito honrado por ser convidado para esse programa. E é um tema muito importante que, tal como disseste bem há pouco tempo, é de impacto social, né? Acreditamos que, com o meu colega de painel, vamos dar aqui nossos pareceres com o objetivo de ilustrar, né? E dar a conhecer ao telespectador que nos acompanha. Exato, muito bom, Paulo. E do outro lado, do meu lado direito, está o Adolfo Kanga, ele que é pastor. Boa tarde, bem-vindo. Correto, boa tarde, muito obrigado e obrigado pelo convite que me foi formulado. Muito bom. Adolfo, começo consigo mesmo. Como é que olha para estes casos de abusos ou agressões sexuais que nós estamos a registrar nos últimos tempos? Bem, eu olho com enorme tristeza. Tristeza por quê? Porque na verdade, essa seria a situação que nós estaríamos a abraçar, ou seria o meio familiar é um momento, é um lugar onde nós podíamos, na verdade, colher as crianças, fazer tudo para que essas mesmas crianças crescessem à vontade. Mas, ao contrário do que se vê, sentimos apenas uma tristeza, uma enorme tristeza pelo que se vê. Muito bom. Paulo, qual é a sua opinião em relação ao mesmo assunto? Bem, a questão ligada ao abuso de menores no seio da família é uma questão que, primeiro, deixa boquiaberto, mas antes de deixar boquiaberto, deve nos levar para uma reflexão muito profunda a respeito dessa problemática. Porque sabemos muito bem que a família, como um núcleo primário da sociedade, deveria ser o meio na qual a própria criança deveria se sentir acolhida, desenvolver os primeiros passos da afeição e, com isso, crescer com uma saúde mental acima de tudo. Mas o que nós temos visto ultimamente, fruto de muita decomposição, muita degradação espiritual e psicológica e mental que está a ocorrer ultimamente, é que tem acontecido ao contrário. Tem acontecido os abusos, abuso esse que em muitos casos é reflexo daquilo que são as quebras de afeição dos próprios pais e a questão da intrarreferência na própria criança. O que é isso, intrarreferência? Intrarreferência, às vezes, é quando os pais não conseguiram ser aquilo que eles desejariam ser, então eles colocam o seu desejo
para a criança. A criança tem que ser aquilo que eu não consegui ser. Ou seja, a criança tem que fazer aquilo que eu não consegui fazer. Logo, a criança é colocada por cima dos ombros dela uma carga que não cabe por seu estágio emocional, por seu estágio cronológico, e passa por esse processo que pode resultar em vários hecatombes quando a criança crescer. Então, é uma questão de extrema preocupância, né? É uma questão de saúde pública também, em que todos os agentes, todas as entidades importantes têm que intervir nisso, houver campanha de sensibilização, de informação e ver como resolver essa questão, que é muito profunda e impactante. Enquanto psicólogo, o que pode levar um pai, um tio, a abusar do seu filho ou sobrinho? Ou até mesmo sobrinha também. São casos que giram nos dois géneros, meninos e meninas, que nós temos acompanhado, infelizmente, muitos casos de abusos a meninos e meninas. O que leva um pai, um tio ou uma outra entidade ligada à família a abusar do seu próprio familiar? Ora, boas. Bem, o abuso, ela pode ser olhada de várias esferas, né? Ela não é totalmente unilateral. O abuso, ela traz consigo várias perspectivas, porque tal como passou bem aí há pouco tempo, no início do programa, tem abuso psicológico, abuso sexual e outros tipos de abuso. Quanto no campo do abuso sexual, o que acontece é que muitos pais, por intermédio de quebra ou ruptura afetiva, ou muitos tios, ou muitos, digamos, né, pessoas próximas à família, que não tiveram êxito a nível afetivo, a nível conjugal, ou ainda mesmo a nível profissional, eles convivem com um pequeno lapso que cria um distúrbio emocional e mental. E eles, a todos os custos, querem preencher esse lapso com um comportamento de dominação. E quem são as vítimas diante do comportamento que envolve dominação? São as crianças, porque as crianças são frágeis, as crianças têm poucos mecanismos de defesa apurados. Então, eles veem na criança como um elemento para poder preencher o vazio que há dentro deles. Tem muitos tios que, porventura, não teve êxito para a vida conjugal, não teve êxito para a vida sexual enquanto vivia maritalmente, enquanto tinha uma parceira. Olha para a criança como um experimento ou como um elemento na qual deve desempenhar se eu estou em condições ou não da minha vida sexual ou afetiva. Então, há essa necessidade de haver esse abuso sexual. Acontece em muitos casos disso. E como o tema é bem sugestivo, né? Abuso de menores no seio da família, e os maiores abusadores são pessoas que são próximas à família. Conhece bem a criança, conhece a condição da criança. E em muitos casos, as crianças que na sua maioria são vítimas desses abusos, são crianças que também são carentes afetivos. Às vezes os pais não dão atenção devida à própria criança, a criança sofre de um lapso afetivo, onde o abusador encontra a oportunidade de trazer, né, de poder manipular a criança com um falso afeto. Não, eu vou te dar isso, traz alguns brinquedos, alguns presentes, para poder cativar a criança, para depois colocar em prática a sua ação. Pois, Adolfo, qual é a sua visão em relação a isto, enquanto pastor? Correto. Bom, a minha visão com relação a isso, primeiro pela situação pela situação doentia em que a sociedade está a se formar. Ou seja, nós temos uma sociedade que está a ser a cada dia aqueles que poderiam substituir os mais velhos e ser exemplo no futuro, ajudarem a ser alguma coisa, passarem seu legado, na verdade não terão como fazer. Por quê? Porque eles estão a ser violados primeiramente os seus direitos, segundo, a cativar os seus espíritos. Eles não terão um espírito livre, por quê? Porque eles terão um espírito limitado naquilo que lhes acontece. Dia após dia são abusados, tanto psicológico, tanto sexualmente, eles são abusados. Então, esse abuso que ocorre com eles vai ser algo reprodutivo. Eles vão reproduzir dia após dia. Quando crescerem, vão achar que também é normal abusar dos seus próprios filhos, por quanto que a Bíblia diz que quando Deus cria Adão, apresenta a ela a Eva e depois diz a Adão: idem e multiplicai-vos. Ou seja, a primeira questão, a primeira coisa que surge como para desenvolver ou para existir uma sociedade, começou na família.
uma família que não está bem estruturada, uma família que tem abusos constantes, essa já não será um exemplo para a sociedade. Automaticamente será uma desgraça para a sociedade, vai destruir a sociedade, contaminando uma de cada vez, uma pessoa de cada vez que faz parte de uma família. Como vimos o adágio popular que diz: uma laranja podre no meio de muitas contamina todas. Então, uma família ou um membro que sai numa família já desestruturado vai criar uma família também desestruturada, e essa família que ele criar vai estragar outros membros da família. Então, nós estamos em presença de uma luta constante, essa luta que acaba sendo não só psicológica, como também como espiritual. Por que espiritual? Porque a partir das constantes violações ou dos abusos de menores, nós estamos, na verdade, a destruir aquilo que é família, ou seja, aquilo que é o espírito, um espírito saudável no meio da sociedade. Por isso é que Deus pauta primeiro pela família. Se a família estiver bem estruturada, então o resto estará a andar como deve. Vamos aqui dizer que existem muitos adultos que cometem tal ato por ter uma certa infelicidade? Alguns sim, alguns por outras... Em função do que passou ou viveu no passado? Bem, alguns sim, mas alguns também por certas influências. Ou seja, quando alguém é de mente fraca, alguém não consegue, ou seja, não tem um mecanismo de defesa, essa pessoa é fácil de ser manipulada. Obrigado. É fácil de ser manipulado. Então, quando essa pessoa é manipulada, automaticamente tudo que lhe vem para fazer, ele consegue fazer. Por quê? Porque não tem, na verdade, nada que lhe protege. Não tem bases, nem intelectuais, nem espiritual para lhe proteger com relação àquela situação. Para ele, acha que é normal. Bom, se normaliza muitas coisas na nossa sociedade atualmente. Normaliza muitas coisas. E a partir disso, a pessoa vai vendo constantemente que ele normalizou, outro normalizou. Então, para ele, não vai ser diferente. Então, também é normal fazer isso. Automaticamente começa a ser esse problema. A pessoa normaliza o abuso de menores, ele passa a ver que está tudo bem por aqui e vou fazer. É isso mesmo? Bem, Paulo. Acrescentaria o que o meu colega do painel acabou aqui de falar. Há uma questão aqui muito importante que também deve nos levar à reflexão. É que, em alguns casos, muitos pais têm a percepção dos filhos como a sua propriedade. Né? Olha para os filhos como a propriedade dele, a esposa como propriedade, tudo aquilo que está à volta como propriedade. Propriedade, obrigado. Exato. Propriedade. Todos que estão à sua volta, né? Ele como o expoente máximo de casa, olha como todos esses elementos como a sua propriedade. Então, isso acaba também por ser um grande problema grave. Quando você olha o teu filho como propriedade, automaticamente tudo aquilo que você dizer, você vai ter que impor para que o filho obedeça. E há aqueles pais que não têm equilíbrio, não têm uma visão retilínea dentro daquilo que são os parâmetros importantes para o crescimento da criança. Ele é para tudo que ele deseja, manda a criança fazer. E há uma necessidade muito grande de começar a compreender a mente da criança. Aquilo que a criança precisa na fase que ele se encontra e o que é necessário. Porque mais do que impor, há uma necessidade de fazer aquilo que chama orientação vocacionais. Primeiro, entender como é que a criança está a crescer, qual é o desenvolvimento da criança, em função do que a criança apresenta, acompanhar isso, depois criar condições para a criança consiga desenvolver, condições para que ela consiga atingir aquilo que é a sua meta, a nível profissional, a nível pessoal, em função da vocação que a própria criança apresenta. Tal como eu disse no princípio, existem pais que cometem a questão da interreferência. Aquilo que ele não conseguiu ser, nesse caso no passado, impõe para que a criança seja. Logo, pode não se dar o caso que a criança nasce ou cresça com a vocação para isso. Por isso é que nós temos, atualmente, muita pessoa a fazer formação, a fazer cursos nas universidades, daquilo que ele não deseja ser, mas pela imposição do pai, ou para respeitar aquilo que é o histórico da família. Não, nossa família é de advogado, nossa família é de engenheiro, também tem que ser engenheiro. A pessoa é obrigado a ser. Até alguns conseguem ter êxito no âmbito profissional, mas
acabam por apresentar déficit no lado emocional e mental. Nós temos muitos engenheiros depressivos. Nós temos muitos médicos, mas com problemas emocionais graves. Porque, primeiro, ele, como vocação, como naturalidade para o curso, ele não teve. Por isso é que nós temos muitos médicos desumanos. Existem pessoas que estão a fazer medicina, não tem humanização no curso que ele faz. Há esse lapso. E a outra questão também está ligado com alguns aspectos culturais. Há alguns aspectos culturais que colocam o pai como o fator decisório para a criança. Há até alguns que eu já ouvi relato, acredito que é numa tribo da Côte d'Ivoire, em que o próprio pai quer que tire a virgindade na própria filha. Estás a ver? Então, todos são esses aspectos que nós devemos analisar para analisar a questão da doença emocional, dessa doença social que nós estamos a viver. E também vale realçar que nós olhamos na questão da doença na perspectiva orgânica. Nós olhamos mais a pessoa é doente quando apresenta um aspecto virológico ou bacteriano, enquanto que a OMS já apresenta a doença, a saúde como aspecto biopsicossocial. Tem pessoas que biologicamente estão bem, mas psicologicamente estão doentes, socialmente estão doentes. Mas então alguém que vive com o vizinho, não cumprimenta os vizinhos, tem problemas de relacionamento, essa pessoa é doente a nível social. A OMS também caracteriza isso como uma pessoa doente. Então nós nos preocupamos mais com os aspectos virológicos, aspectos biológicos, ao invés de não prestarmos atenção nos aspectos psicológico e social. Pois. Desculpa cortá-lo, Paulo. Disse anteriormente que muitos pais olham os filhos como propriedade. Sim. De certa forma, na visão que passou, deu-me a entender que é errado olhar nesta perspectiva. Sim. Como é que um pai deve olhar para o seu filho? Boa. Primeiro, o filho tem que ser acompanhado, primeiro, com afeição, carinho e com todos os aspectos que estão ligados à sua vocação. Quando o pai olha o filho como propriedade, ele não vai olhar em função daquilo que a criança pode lhe apresentar para ele ser acompanhado. Ele vai impor aquilo que ele quer. Pese embora que existe fase que há uma necessidade de pai impor. Eu estou aqui a defender que pode haver um aspecto educacional misto, onde há aspecto ditatorial, aspecto democrático e outros aspectos no qual você pode deixar a criança desenvolver suas habilidades normais. Mas agora, quando os pais olham o filho como propriedade, o filho não tem decisão de nada. Só que essas crianças acabam por apresentar trauma e acabam por desenvolver aquilo que nós chamamos de síndrome de borderline, quer dizer, dupla personalidade. Em casa é outra coisa, fora é outra coisa, porque o pai apresenta uma perspectiva ditatorial em que ele não tem opção em casa. Mas não esquecemos que a maior parte de convivência dos nossos filhos está fora de casa, por tema da escola. E nas escolas há déficit também, alguns campos educacionais em que vai convivendo com os colegas, vai convivendo com os amigos e acaba por ter outra perspectiva de vida a nível educacional. Certo. Contigo vai ter um comportamento que o pai quer, fora vai ter um comportamento que ele quer ter com os amigos. Então há uma necessidade de pai ter uma capacidade holística de ver as dinâmicas sociais, as dinâmicas que a sociedade vive em questão da educação e aquilo que ela apresenta como propostas. Estás a ver? Com isso, eu não estou a defender a questão daquilo que o filho quer ser uma perspectiva libertina, não. Mas é uma questão de ter equilíbrio quanto ao crescimento da própria criança. Ok. Exato. Adolfo, o que é que a visão cristã nos diz em relação a isto que foi passado pelo Paulo? Será que o pai não pode olhar ao filho como propriedade? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, quando o pai e a mãe concede, nasce, esses mesmos filhos são a herança do Senhor. Ou seja, nós estamos em presença, os pais têm o direito a educar esse filho, os pais têm direito a direcionar esse filho em todos os campos, mas, sendo a herança do Senhor, o pai, na verdade, direciona o filho para ser, ou seja, para herdar aquilo que é por direito. Deus diz a Abraão que todos os filhos, todos quanto creem a Deus, são descendentes de Abraão e são co-herdeiros da herança com Cristo. Automaticamente, quando nós geramos esses mesmos filhos, nós temos o direito de dar a educação e tudo mais que os filhos precisam e direcionar esses filhos. Ao direcionarmos esses filhos, nós estamos a fazer com que esses filhos percebam que
de uma dada altura, eles nos substituirão. E ao nos substituírem, eles precisam ter uma certa conduta, mas essa conduta direcionará para o nome de Deus. Ou seja, aquilo que Deus preparou, deu aos filhos, aos pais, eles passam para os filhos e os filhos dão continuidade daquilo que os pais, ou seja, daquilo que é a herança de Deus. Dando, na verdade, mostrando que, na verdade, todos aqueles que abusam deles estão automaticamente propensos a terem a ira de Deus. Ou seja, Deus quer com que os filhos gerados pelos pais andem no caminho que Ele quer, no caminho que Deus ditou que os pais direcionassem os seus filhos, e automaticamente, quando os pais abusam, esses mesmos filhos, dos seus direitos e mais, Deus se ira contra esses que abusaram deles. Então, a visão bíblica com relação a essa questão é essa. Os filhos são a herança do Senhor. Muito bom. Já me deixa só acrescentar algo muito importante relativamente à abordagem do meu colega. Dentro do âmbito, até inclusive religioso, há muitos pais, nesse caso pastores, que também têm cometido o erro ao olhar para o filho como sua propriedade, fazendo com que o filho siga os passos. O passo que ele está seguindo é importante, né? Levar o filho ao caminho do Senhor. Mas só que não obedecem à faixa etária, à etapa que a criança se encontra. Existe pai, ele está na oração, está em jejum, está na igreja, o filho tem que estar com ele. Isso quebra também a fase infantil que a própria criança vive. Podemos também considerar um abuso? É abuso. Então, a criança, nesse caso, não tem tempo de brincar, não tem tempo com as outras crianças. Vai no monte com o pai. Aqui podemos analisar em duas perspectivas, né? Inclusive, eu posso trazer testemunho real de pessoas que o pai era pastor e cresceu com o pai, e outra coisa, nunca foi convertido. Mas foi por uma questão de força do hábito, por implementação daquilo que o pai colocou em casa. Então todo mundo era obrigado a ir para a igreja, ninguém saía para brincar. Hoje em dia, inclusive, eu tive uma conversa muito séria com ele. Ele se desviou depois do pai falecer, perdeu todo aquele acompanhamento que ele tinha obrigatório de pertencer à igreja. Ele disse, mano, descobri aquilo que eu não tinha descoberto antes, porque eu não tinha tempo, afinal, eu não tinha tempo de conviver aquilo que eu estou a conviver hoje. Hoje em dia ficou, como se diz na gíria da anguenda, ficou da festa e tudo muito mais, e foi tendo testemunho feio a respeito da própria família. Então, há algumas questões também que é extremamente exagero por os pais que são líderes religiosos contra os filhos, né? É colocar os filhos na mesma dinâmica, porque acredito mesmo nos aspectos religiosos, existem aspectos que o pai tem que fazer que o filho pode fazer, mas não na mesma dimensão com o próprio pai. Passando todo o tempo na igreja que o pai passa, o filho também tem que estar lá. Se calhar tem pai que tira o filho da escola, tem que estar com ele a orar. Não, para ele ser grande líder tal como eu sou, também tem que passar por isso que eu passei. Atenção, quem faz a conversão, isso na perspectiva teológica, é Espírito Santo. O pai vai orientar a criança, mas o agir, a conversão é o Espírito Santo. Nós temos muitos filhos de pastores que não são convertidos. Por força de hábito, estão a crescer na igreja e acabam por ter problema de sociabilização por causa do crescimento que ele tem na igreja e não ter contato com E aí podemos dizer que é uma quebra de essência da própria... Uma quebra de essência também acaba por ser um abuso da perspectiva religiosa. Por mais que o filho tenha uma orientação cristã, há uma necessidade que o filho também professa o seu cristianismo com os amigos, brincando, com os colegas, estudando. A colocar o filho em todos os cantões onde o pai está, em função da sua profissão de fé, né? Profissão de fé nesse caso, acaba por roubar o tempo que a criança também tem de desenvolver enquanto criança. A fase infantil, como disse Sigmund Freud, é importante para a maturação emocional da própria criança. Acredito que o Adolfo tem um argumento também em relação a este mesmo assunto. Sim. Bom, na questão da violação de direitos, né? Quando a questão é levar os filhos passarem, né, um monte, como o meu colega acabou de dizer. Existe uma coisa, existem situações que nós podemos verificar e ver que é violação de direitos, direito do filho.
né, de estar livre ou brincar com os seus. A Bíblia diz que ensina o filho enquanto é ainda criança, para que quando crescer não se desvie do caminho. Bom, o ensinar aqui nada tem a ver com obrigatoriedade, ou seja, ensina-se, porque quando se está a ensinar alguém é para que essa pessoa tenha a noção daquilo que é, das coisas que são, do que poderão acontecer. Então ensina-se para que quando ele crescer, ele mesmo perceba e tenha, na verdade, decisões próprias, que ele decida a partir daquilo que ele aprendeu. Ao decorrer do tempo, bom, a questão de monte, a questão de orações, existem momentos que são específicos, como orações em família. Sim. Orações em família é extremamente importante, e quando o pai disser que deve fazer esse tipo de orações com os filhos, é um momento que a família deve reservar para que os mesmos filhos tenham noção que daqui a mais um tempo eles poderão ser um dia pais, e esse mesmo costume, que nada não é errado, devem passar para os seus filhos. Vou dar um exemplo. O meu pai foi ancião. Muito antes dele se tornar ancião, ele já ensinava-nos as questões bíblicas. E nós fazíamos orações todos os momentos. Todo momento. Antes de dormir, antes de comer, fazemos oração para que ele dizia o seguinte... Mas como é que eram estas orações? Porque, comparando ao que o Paulo acabou de explicar, havia um certo excesso aí. Como é que eram as orações que tinha com o pai? Bom, eram orações específicas, ou seja... quando vai comer alguma coisa? Quando vai comer alguma coisa, é necessário que ore. Quando vai... Antes de dormir, é necessário que ore. Mas eram orações de uma hora de tempo, 30 minutos, para a oração preparar-se. Tanto é que nós precisamos, primeiramente, entender que nós estamos num mundo pecaminoso, e o que nós vimos, que nós falamos, provavelmente tem ferido alguém. Precisamos aprender essas questões a Deus, antes de nós fazermos um pedido extra que nós precisamos daquilo que é necessário. Mas tocando no assunto, ou seja, tocando no que o meu colega disse, eu creio que é questões de retiros, ou que o meu colega está a se referir. São situações de retiro, onde a pessoa vai 2, 3 dias, 4 ou uma semana. Existe. Mesmo até sem ter de ir ao monte, como o Paulo falou, uma criança, na sua visão, pode fazer jejum? Uma criança pode sim fazer jejum. Pode? Sim. Uma criança pode fazer jejum. Por que pode fazer jejum? Eu disse no princípio, por questões específicas. A Bíblia diz, Jonas, quando Jonas vai a Nínive, a Bíblia diz que era necessário, ou seja, o rei apregoou um jejum para todos, até os camelos, os animais. Ninguém bebia água. Por conta do quê? Por causa do pecado extremo que existia naquela cidade. Tudo que eles faziam era anormal diante dos judeus. Então, Deus manda Jonas para que ele mesmo vai lá e destrua toda, ou seja, comunicasse ao povo, se eles não se arrepender, vai destruir toda a cidade. Então, é necessário que nós entendamos, jejuns para crianças existem, mas em momentos específicos. A idade também influencia. Correto. Mas, quantos anos é que uma criança pode começar a fazer jejum? Bom, a partir dos 10 anos a criança pode fazer jejum. Mas, se eu fazer um jejum das 0 às 18, a criança não vai fazer um jejum das 0 às 18. A criança, pelo menos até às 12 horas, a criança consegue ficar sem comer e sem beber. Quer contrapor? Quero contribuir sim. Eu percebo a ideia do meu colega do painel, eu percebo porque também já tive um pouquinho de experiência relacionada a isso. Eu consigo perceber até onde ele quer chegar, né? Eu com a intenção de passar o legado, de orientar a criança a crescer no caminho do Senhor, e para que quando ele crescer isso não seja uma novidade para ele, para ser uma prática recorrente, para ser um costume para a criança crescer com todos esses preceitos estabelecidos a nível bíblico. É importante isso. Mas também é importante também levar em consideração
alguns aspectos, seja ele biológico, psicológico da própria criança. É muito importante compreender esses aspectos. Mesmo o jejum até 12 horas. Qual é a visão do nutricionista a respeito disso? Qual é a visão psicológica a respeito disso? Qual é a visão de todos os especialistas que cuidam das crianças a respeito do jejum até 12 horas? Porque existem alguns conceitos que muitos cristãos têm, né, de querer espiritualizar tudo, se analisar a perspectiva biológica, que pode comprometer a própria criança. Estás a ver? Eu acredito que pode-se professar a fé, mas uma fé que é baseada também, né, em alguns aspectos, né, que está ligada à racionalidade, alguns aspectos para compreender o próprio crescimento da criança. Os nutricionistas dizem que criança das 0 até 12 horas sem comer, por que não até 8 horas, até 10 horas? Por que não também consultar um nutricionista? Se calhar pode se levantar, não, o nutricionista não entende coisa de Deus, mas aqui também podemos colocar também a questão da graça comum. Né? Deus, por temor da sua graça, estendeu o conhecimento ao homem para que o homem desenvolva a ciência para nos ajudarmos um ao outro. A abordagem do nutricionista pode ser tão importante como a abordagem do médico, quando um pastor ou um outro cristão consulta um médico. Então, é importante, quanto à questão de jejum, alguns aspectos ligados à religiosidade, esteja totalmente equilibrada. Eu, quanto a jejum até as 12 horas, minha opinião pessoal, particular, eu não sou muito de acordo, porque pode afetar o próprio crescimento da criança. Okay. Mesmo a criança de 10 anos? Olha, a criança de 10 anos, primeiro, seria bom termos também uma opinião do nutricionista, porque tudo bem que nós podemos olhar para o campo espiritual, para a criança habituar-se, né, a jejuar, para quando ele crescer não tiver esse tipo de problema. Mas com uma instrução, nesse caso retilíneo, e também explicar para que serve o jejum, qual é a importância do jejum, e implementar com uma hora reduzida, a criança consegue compreender sem necessariamente levar até 12 horas. E uma outra questão que eu queria levantar, né, é a questão tipo de olhar para a família como um campo de coesão, um campo de sinergia, de convergência. Criar um clima de entendimento entre família, para quando passar algumas informações, todos consigam compreender na mesma dimensão e crescem com essa mesma visão. Porque, você pode falar. Paulo, peço desculpas, vou pedir que segure um pouquinho o seu argumento, porque diferente desta realidade que nós estamos a passar, ou que os meus convidados estão a passar aqui, sobre instruir a criança na palavra de Deus, para que ela desde tenra idade possa seguir as orientações sagradas, tem outro vídeo que você vai acompanhar neste exato momento, onde esta menina está a ser instruída a fazer o que é totalmente diferente. Não sei se é errado ou certo, mas de acordo com as imagens e também pelas reações do pessoal, dos parentes que estão com ela na mesma festa, pareceu normal. Vamos acompanhar este vídeo e já voltamos para ouvir a opinião dos meus convidados. Pastor, conseguiu ver? Nós ocultamos o rosto da menina, porque é menor de idade, não podemos estar a expor a sua imagem. Conseguiu ver o vídeo? Sim. Consegui ver o vídeo. Não se sabe, né? Não se sabe se estão no seio da família ou não, mas é doentio. É doentio, não é o certo. Não é o certo, porque é que já começamos a falar desde o princípio. Para ela, no momento, vai parecer mesmo normal. Para ela, no momento, vai parecer normal. Por quê? Porque os mais velhos que lá estão, ninguém está sequer se opor à mesma situação, que é vergonhoso. Mas estão ao contrário, ao risco da situação, alegres com a situação, em convívio, bebendo. Então, para ela, depois ela vai achar também mais tarde normal. Por isso é que depois começamos a desenvolver pessoas que expõem seus corpos sem nenhum remorso nas redes sociais, fora disso. Porque desde o princípio, a idade que ela tem já lhe é instruída nessa situação. É normal dançar assim,
ao lado de um mais velho que tira ao contrário o cinto, como se de alguma prática quisesse fazer. Então, não é normal. É normal. Paulo, aí nós estamos a ver o quanto a criança, ela até que foi levantada pelo jovem e foi posta por cima da mesa ou de uma cadeira e começou a dançar. Aí também podemos dizer que há o início de uma certa agressão sexual. Assim, embora que é de forma implícita, mas assim. Na verdade, olha, nós estamos diante de uma sociedade totalmente sexualizada. As danças, os conteúdos subliminares que há nas músicas, tem todos esses elementos eróticos e sexualizados. E a dança não está a fugir à regra. A maioria das danças que nós temos, seja das músicas Afro House, Kuduro, tem toda uma pimentada de sexualização. E as crianças, vendo esses tipos de conteúdo, vendo os mais velhos a dançar, a criança na fase que ela se encontra, é uma fase de aprendizagem, se encontra numa fase de aprendizagem. Tudo que eles vejam, né, conseguem gravar e reproduzir aquilo em comportamento. Vendo os mais velhos do jeito que dançam, vendo aquilo que os vídeos nos canais televisivos apresentam, as crianças aprendem aquilo e dançam. Nós estamos numa fase que as crianças estão a ser totalmente consideradas como adulto em miniatura. As crianças estão a ser adultizadas. Desculpa se o termo não existe, então é um termo novo que eu acabei por criar. As crianças estão a ser adultizadas por causa disso. Essa questão é uma questão que até para mim o INADEC ou qualquer órgão que rege assuntos ligados à criança tem que pôr a mão, tem que fazer uma investigação de forma profunda para responsabilizar os adultos que lá estiveram. Seja o indivíduo que está no vídeo e as pessoas ao redor, porque consentiram com essa tal situação. Porque aí nós ouvimos questões de risos, pessoas a festejarem normalmente, acabaram por normalizar isso. E só para acrescentar, Jaime, nós temos visto em aniversários de crianças já não querem ouvir músicas de crianças. Crianças já não querem ser crianças. As músicas que nós vimos em aniversários infantis, crianças de 5 anos, são Afro House, com conteúdos totalmente eróticos. E o próprio aniversariante que é criança, a dançar danças sexualizadas. As crianças não sabiam, são 5 anos vamos dizer que a culpa é dos adultos, sim, não? É a sociedade que nos encontramos, a questão da normalização das coisas. É a normalização de tudo que nós estamos a ver. Os pais em nenhum momento deveriam permitir certas canções que tocam aniversário das crianças. Criança tem que ser criança para preservar a saúde mental e emocional para a criança. Então, eu acho que há uma necessidade mesmo de olharmos para a sociedade de uma perspectiva psicológica, porque estamos doentes. Estamos doentes. É só trazer outro exemplo, é só nós vermos a questão de empatia e afeição que as crianças têm com os animais. Quase não têm. Eu vivo num bairro onde as crianças matam gato, matam cães desprotegidos, a bel prazer com pedras e garrafas. Estás a ver? Um cão totalmente doente, inofensivo. Já que dizia o Nelson Mandela, se queres ver a saúde de uma sociedade, vê como as crianças tratam os cães, tratam os animais e as plantas. Vamos ver como é que as crianças tratam os animais. Nos nossos bairros, criança matar gato e cães é prazer. Então, isso também acaba por refletir a falta de afeição ou tipo a passagem da agressividade comportamental que as crianças têm por parte dos adultos. Então, em suma, é isso. Exato. O Adolfo estava a dizer... Na verdade, é mesmo essa situação, porque nós estamos diante de tudo que apresenta um mal. Pode continuar, por favor. Ok, nós estamos diante de tudo que nos apresenta um mal. Tudo ao nosso redor não transmite nada saudável às crianças. Nada. Inclusive, até crianças já não aceitam um papagaio loiro nas músicas de festa, já não aceitam. Está ultrapassado, né? Por quê? Porque elas já estão acostumadas com algo mais eletrizante, algo que... E vês se elas estão na roda de dança a fazer essas mesmas danças. Não estás a dançar bem, dança mais. E os mais velhos aplaudirem, a verem criança mexerem a cintura para assim receber mais aplausos, assim receber mais presentes. Então estamos diante de tudo que influencia um bom comportamento das crianças. Pois,
Anteriormente estivemos aqui, vocês estiveram a dizer que muitos adultos acabam abusando de outras crianças em função de algum aspecto que eles viveram no passado, alguma manipulação, alguma inversão de valores, e depois passaram a fazer isso com as mesmas crianças. E agora, com isso, tudo que nós estamos a ver, estas imagens que nós acabamos de ouvir, como é que nós podemos adultos que aplaudem crianças, que dançam de certa forma, induzem a criança a dançar daquele jeito e também abusam sexualmente ou cometem outro abuso contra os menores? Como é que nós podemos olhar para estes senhores? Bom, com olhos de preocupação. Com olhos de preocupação, porque nós, na verdade, estaríamos, os adultos, na verdade, estaríamos, na verdade, a fazer com que as crianças tivessem um bom exemplo. Um exemplo a seguir, eles viriam-nos como pessoas, como reis das vidas deles, como pessoas que inspiram alguma coisa positiva na vida deles. Mas, ao contrário disso, nós estamos a ver menores que fogem de adultos, esses que ainda têm um pouco de resistência, fogem de adultos porque sabem que o que o adulto está a lhe ensinar não dá certo. Nós, há tempos, nós vimos uma situação no bairro onde um adulto comprava, na verdade, dava dinheiro a crianças para irem comprar alguma coisa, mas quando voltassem eles faziam entrar na sua casa, no seu quarto, para ver filmes pornográficos. Isso aconteceu no seu bairro? Exato. Ou seja, a partir daqui, ele de princípio não tocava as crianças, fazia com que as crianças vissem aquela cena toda, para que depois deles tentarem fazer, as crianças não rejeitassem. Automaticamente eles manipulavam a mente da criança, ele manipulava a mente das crianças, porque não era só uma, eram muitas crianças, e no fim o último, que era um rapaz, acabou queixando numa vizinha, que é a vizinha do bairro que todo mundo conhece, falou numa outra vizinha, aquilo espalhou-se. E o que fizeram? Porque aqui também vamos dizer que a sociedade tem, ou a comunidade em si, tinha um papel a desempenhar. Bom, o que fizeram não foi, na verdade, não foi agradável, né? Não foi agradável porque depois os jovens do bairro tiveram que invadir a casa, derrubaram a casa e pisotearam o senhor que fazia essa situação. Tanto é que não chegou antes a polícia, mas os mesmos deram o veredito final, né? Bateram o jovem, derrubaram a casa e tudo mais. Então, para dizer que nós, como adultos, podíamos ser um exemplo, mas não somos. Nós estamos a levar as crianças a lugares e a ambientes que não são saudáveis, em lugares que espiritualmente essas crianças não conseguem ver ninguém que esteja lá para, na verdade, ajudar. Por quê? Porque podemos chegar a um momento que nós começamos a orar a alguém por uma situação, mas essa situação está tão empregada na sua mente que, a princípio, a pessoa não se explica o motivo que lhe fez ter esse problema. Ele só diz, não, eu fiz aquilo com a fulana porque queria fazer, senti vontade de fazer, mas desde o princípio, ou seja, muito antes, essa criança já foi manipulada há tempos, já havia coisas que não eram nem sequer da idade dele. Então começou a reproduzir essas questões, mas de uma forma muito mais brutal com relação àquilo que fizeram com ela. Então, nessas questões, até para orar para essa pessoa precisa antes expor tudo quanto tem guardado na sua mente. É onde os psicólogos entram. Também. E entra o Paulo. Bem, eu acho que o que o meu colega do painel disse é muito bem, é verdade nesse caso, mas isso acaba por ser consequências. Nós temos que entender a causa de tudo isso. A causa de tudo isso pode estar ligada por falta de afeição
e pode estar ligado também à questão da destruturação familiar. A falta de afeição por quê? Quando você vê uma criança em que um estranho qualquer, um tio qualquer, um senhor qualquer que aparece por aí na rua, ele fala, vem, vou te comprar samba-pete, e ele aceita. Essa criança é carente. Seja a nível alimentar, ou passa por necessidades a nível da alimentação, ou carente a nível afetivo. Então, os abusadores, eles têm capacidade de manipular as crianças. Utilizam as técnicas apropriadas para poder trazer a criança até si. Quais são as técnicas? Doces, bolachas, sambapitos. Eu gosto muito de ti. Estou a comprar isso porque eu gosto muito de ti. Porque só compra isso quem na verdade gosta. A criança vai entender que esse pai, esse tio, esse senhor qualquer gosta de mim. Coisa que em casa está em falta. Se nós também analisarmos por que está em falta essa questão da afeição, também pode estar ligada à questão da, pese embora que não é justificativa, questão das dificuldades financeiras. Tem um pai que é em segurança, que trabalha das 8 horas até 20 horas, uma mãe que é vendedora ambulante, não tem tempo de ficar com as crianças. As crianças crescem aquém, sem acompanhamento do adulto, as crianças crescem com déficit de afeição. E quando os manipuladores aparecem num momento propício que a criança precisa de uma afeição e acompanhamento. Então vamos aqui dizer que é bem mais fácil nós termos casos de abusos a menores em sociedades onde o poder econômico é muito reduzido. É muito reduzido isso em questões de abuso, quando o agressor traz a capacidade de manipular por ter medo de bens. Porque uma criança bem instruída, bem educada, não aceita a comida de estranho. Uma criança que não passa por necessidade alimentar, um estranho lhe chama para dar comida, ele sabe que não pode receber comida de estranho, porque também aqui é a questão da própria educação. Então essa é a questão em que tem falta, essa é a causa. O que nós estamos a ver por aí, crianças a serem raptadas porque receberam dinheiro do estranho, são as consequências. São a questão da falta de atenção, falta de afeição, a questão dos alimentares, necessidades básicas. Então é isso que tem criado a maior problemática que nós temos visto a nível daquilo que são abusos dos menores. Então, nesse caso, seria bom os pais redobrarem a sua atenção quanto aos filhos. Organizarem um tempo para estar com os filhos, conversarem com as crianças, ouvirem as crianças. Tem pai que não ouve criança. Não ouve. Às vezes a criança tem denúncia a fazer, tem queixa a fazer. Papá, o vizinho me chamou, papá, o vizinho me tocou aqui. Tem pai que não tem tempo para isso. Chegou em casa, quer dormir. Cheguei em casa, está da berro, traz o meu jantar. Não tem tempo de conversar com as crianças. Olha, a criança tem muito para nos dizer. Às vezes nós adultos é que não temos tempo para ouvir as crianças e entender os sinais. Às vezes os sinais são um pouquinho visíveis. A criança fica acanhado, fica no seu canto. A criança fica reprimido. Déficit de aprendizagem negativas totais nas escolas. Também que pode ser questão de bullying, pode ser questão de um abuso que ele está sofrendo e está calado. Então, existem vários sinais que os pais têm que ter a capacidade de conseguir compreender isso. Mas como é que o pai vai compreender? Quando existir tempo para isso. Quando existir organização familiar. Então, será que também não vamos Muito bom, muito bom. Assim que está desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, queremos continuar sempre a contar com a sua colaboração. A inscrever-se, a compartilhar, a deixar o seu like no canal do YouTube da TV Jovial e aqui também no programa Direto ao Assunto. Hoje eu estou a conversar com dois jovens, um que é estudante de Psicologia, é o Paulo Bunga, e o outro que é pastor, Adolfo Kanga. São dois jovens que estão a passar as suas visões em relação ao tema em análise, abuso de menores no seio familiar. Agora eu vou lhe convidar a acompanhar um vídeo que marcou. É complicado falar deste mesmo vídeo. Estou já aqui a dar a minha opinião, nem deveria fazê-lo. Mas é um vídeo que chocou a internet, parou a internet por conta do conteúdo que ele traz. Acompanhe comigo.
Aí está o vídeo, você pode acompanhar, os meus convidados aqui também poderão acompanhar. Eu vou voltar ao Paulo, vou-lhe fazer duas perguntas. Como é que olha para este vídeo que girou nas redes sociais? E também, quando uma criança não recusa, não luta contra um certo abuso, uma certa invasão, vamos dizer que essa criança está a gostar ou quer mesmo ter, vamos lá, envolvimento sexual? Bem, primeiro é que, pela idade da criança, né, pese embora que não sabemos a idade, mas dá para nós colocar aqui numa perspectiva hipotética, a criança não tem condições de desenvolver um senso crítico. Não tem essas condições. E pelo que nós vimos do vídeo, me dá a entender que não é a primeira vez que esse caso acontece. São casos que se calhar acontecem mais vezes com esse idoso. E outra questão aqui que me chamou a atenção é que esse idoso conhece bem a criança, se calhar é uma criança próxima dele. Uma criança próxima dele conseguiu dominar a criança, manipular a criança, e só não sei se já passou para outra fase aquilo que eles fizeram, porque o que nós vimos é um caso puro de pedofilia. Pedofilia, para além de envolver a própria prática, onde envolve as genitálias, aí também começa o próprio princípio da pedofilia. Essa é pedofilia, cara, autêntico nesse caso. E nós sabemos muito bem que, na perspectiva psicológica, toda pedofilia é uma parafilia. Parafilia é o que é? São comportamentos sexuais desviantes. Nós estamos diante de um mais velho totalmente psicopata, totalmente perigoso, que deveria-se, de antemão, ter já que entender esses tipos de sinais para afastar os mais velhos da própria criança. A pergunta que se calhar que se levanta é: quanto mais velhos existem nessa condição que porventura não tiveram, né, a oportunidade de ser filmados? Nós temos muito casos como esse, mas que não são filmados. Se calhar, e nem levados à justiça. E nem levados à justiça. Nem levados à justiça porque também tem família, por uma questão de reputação familiar, decide não expor a situação. Uma questão de reputação. Se calhar é o pai da mãe da criança, é o pai do pai da criança. Então, para não manchar a reputação da família, abafam o caso. Separam só o mais velho da criança, pensam que o caso está resolvido, mas não está resolvido. O pedófilo, a situação do pedófilo não se soluciona afastando-se. O pedófilo é um caso de psicoterapia, é um caso de acompanhamento que se até de psiquiatria, requer acompanhamento. Porque são distúrbios de comportamentos que requerem um especialista. Não é tipo afastar o mais velho. Porque se não for essa criança, vai ser outra criança que vai ser a vítima. Porque esses são pessoas que se calhar teve déficit na sua fase juvenil ligada à vida conjugal ou da vida sexual, na qual desperta o interesse em recuperar esse déficit com uma criança, porque a criança não apresenta tipo características que podem dificultar a sua vida sexual. Pois, Pastor Adolfo, como é que olha para este vídeo e também, enquanto pastor, o que tem feito, ou a sua denominação religiosa, a sua igreja tem feito para poder acudir ou minimizar esta situação, o abuso contra menores? Olha, antes o caso do vídeo, há a questão em que o homem ou a mulher, não sei, faz o vídeo e divulga. Não se sabe até que ponto é que chegou esse caso. Como disse muito bem o meu colega Paulo, separar não resolve o problema, mas seria, na verdade, colocar esse senhor em restrição e fazer alguma coisa. Agora, a pergunta que vem aqui no ar é: será que fez-se alguma coisa ou só filmou e divulgou e pronto? Porque são casos que teríamos que levar em conta, primeiramente, em procurarmos resolver esse mesmo problema, para não se dar a expansão do mesmo caso. Ou seja, não do vídeo, mas o problema que surge. Porque é uma menor
ele faz tranquilamente, num lugar onde ninguém vai ver. O que ele fez ele parar foi o barulho que ele ouviu do possível portão, alguma coisa. Ele fez, então, não, é possível que alguém venha e me vê. Para não me ver, eu tenho que parar. Possivelmente seja a neta dele. Então, é uma questão que isso requer muita atenção da sociedade. Falando do que nós fizemos, na verdade, nós estamos a desenvolver campanhas sobre não a pornografia, na minha denominação, ou seja, na denominação onde eu lidero. Na pornografia, porque, na verdade, em muitos casos que nós recebemos para conversas, o motivo que eles apresentaram foram esses os motivos. Ou seja, a pornografia para eles acaba a ser o gatilho que lhes faltava para fazerem tudo. A insatisfação sexual, geralmente, tanto é no campo, só que isso não acontece só quando só um jovem. Até pessoas que têm suas esposas fazem essas práticas, violam, ou seja, cometem abusos infantis. Para dizer que a insatisfação sexual, muitos recorrem na pornografia para se masturbarem e depois, ao mesmo estarem satisfeitos, uma aparente satisfação. Mas na verdade não, acaba na verdade por ativar aquilo que é a vontade carnal e procurar em outro lugar. Se com a mulher não consegue, procura em outro lugar. E se com o dinheiro não consegue uma meretriz por ali, então consegue alguém que é um alvo muito mais fácil e que provavelmente ele confia, que é menores na família. Então é uma situação que requer a atenção da sociedade e do... Jânio, deixa eu só acrescentar algo sobre a pornografia infantil. Bem, há um detalhe muito importante daquilo que o meu colega de painel disse bem há pouco tempo, é que a pornografia acaba por normalizar certos comportamentos sexuais. Um indivíduo que acompanha a pornografia infantil, ele vê no relacionamento sexual com uma criança como algo normal. Porque a pornografia dá a entender que as práticas que acontecem nesses filmes são práticas que você pode praticar, né? Desculpa a redundância, né? São práticas que você pode praticar e acaba por normalizar a questão sexual das próprias pessoas. Porque existem pessoas com poder financeiro que pagam para que exista pornografia infantil. São pedófilos com capacidade financeira que querem que a pornografia infantil não morra. Então, enquanto existir pornografia infantil, isso vai estimular cada vez mais a pessoas, nesse caso, que acompanham esse tipo de filmes. Quer dizer, ele vai normalizar a relação sexual com crianças e automaticamente vai acabar por praticar. Exato. Muito Então, bom. Essa é a questão que nós devemos ter cuidado. Então, a pornografia também pode ser uma porta para esse tipo de ações. Consegui perceber. Eu acredito que você que está a acompanhar o programa neste exato momento já ouviu os casos de abuso sexual a menores que girou em torno da Igreja Católica. Foi assunto de análise em muitos canais de televisão, em muitos locais e, infelizmente, muitos casos ainda foram descobertos, mesmo depois de alguns revelarem, outros começaram a surgir também em função da revelação que outros faziam. Pastor, em relação a este facto que aconteceu, nós vamos dizer que foi um ato que, de certa forma, manchou o valor moral da Igreja. Manchou, né? Disse que a Igreja é a reserva moral da sociedade. Manchou de certa forma. Por quê? Porque, na verdade, são pastores ou padres, são pessoas que são vistos como os santos, ou seja, os mais retos da sociedade, que na verdade mostram algum valor ou dão algum valor à sociedade, às pessoas. Então, isso acabou manchando o valor moral da Igreja
dizer que essa situação ocorre e que possivelmente pode ocorrer ainda mais. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós estamos apenas fugimos, né, naquilo que é o título, vestimos uma capa que não é o que aparenta ser. Então, aqueles que não conseguiram se resolver antes de entrarem para o ministério, essa mesma prática acontecerá com ele. Basta eles terem uma oportunidade para o fazer. Porque o que conseguimos ver na nossa sociedade, basta ter uma oportunidade para fazer alguma coisa. Essa é a questão de que se a pessoa não se resolver antes de querer entrar para o ministério, se a pessoa não ser regrado, não entregar-se, na verdade, sua vida totalmente para Cristo, tudo aquilo que ele fez do passado pode ainda voltar a fazer, caso essa pessoa não tenha uma entrega total. Disse muito bem o meu colega, no caso do pastor, né, que levou ou obrigava os seus filhos a seguirem o caminho dele. Caso essa pessoa não tenha uma conversão real, que biblicamente falando é um trabalho do Espírito Santo, caso essa pessoa não tenha uma conversão real, acontece que essa pessoa entrou por influência, mas as práticas dele do oculto um dia acabarão por se revelar. Quais são os sinais mais frequentes que uma criança que sofre um abuso não sexual ou agressão sexual, mas sim agressão verbal, pode vir a ter no momento ou talvez no futuro? Olha, um dos primeiros sinais se torna mitomaníaco. O que é mitomaníaco? Mentira frequente. Primeiro, em alguns casos ele pode ficar totalmente acanhado, tímido, se torna mitomaníaco porque a criança que é abusada encontra a mentira como mecanismo de defesa. A criança não mente de forma intencional, mente como mecanismo de defesa para poder se defender. Diante da situação que lhe é posta, ele sente que há uma necessidade de falar coisa que é oposta à verdade, porque se falar a verdade ele automaticamente pode sofrer uma agressão, um abuso. Então, essa questão dele mentir para poder se defender pode ser um hábito que futuramente acaba por ser um grande mentiroso, que em psicologia acaba por ser um mitomaníaco, que tem problemas. Consequentemente pode ser um grande burlador. E todo mitomaníaco tem uma capacidade criativa muito para frente. Acho que você vê como é que ele criou essa capacidade. Então a influência da posição defensiva que ele vai ter em função dos próprios abusos que ele vai sofrer. A questão também da timidez, como disse, né, é acanhado. E também apresenta déficit de aprendizagem. Ele apresenta grande dificuldade de começar a aprender, conseguir armazenar matéria nas escolas. Questões das negativas, degradação ao próprio, aquilo que é o aproveitamento escolar baixa. E nesse caso, a criança começa a apresentar dificuldades grandes que podem resultar em outras psicopatologias. Nós temos pessoas que, por intermédio de abuso, hoje em dia se tornaram uma pessoa extremamente depressiva, que tem um problema de se relacionar, de convivência social. De convivência, nesse caso, convivência MG social, né? Problema de convivência. Então, essas são as principais consequências. E até principalmente se for uma menina, aprende a dificuldade de encontrar um relacionamento conjugal. Porque vê no homem um potencial estuprador, alguém que lhe causa mal. Porque foi um homem igual no passado que lhe abusou sexualmente. Hoje em dia temos o caso por uma questão de trauma. O mesmo caso também é a questão do homossexualismo. Temos pessoas que foram abusadas enquanto criança por um padrasto, por um tio, e começou a descobrir prazer por via anal, por ter desse costume, e se tornou homossexual. Mesma coisa que acontece com muita gente que hoje se posiciona na situação de lésbica. Sofreu um abuso sexual enquanto criança, enquanto menina, olha para um homem como um potencial
estuprador, opositor, alguém que não está para me causar bem. Então, se for para desenvolver uma questão afetiva e conjugal, vou desenvolver por alguém que não me faz lembrar quem me abusou no passado. Então, são questões traumáticas que às vezes está muito relacionado com as questões que nós vimos hoje como desvios comportamentais sexuais. É um assunto que nós analisamos já em uma das edições do programa Direto ao Assunto. Se não analisou, não acompanhou, pode ir à nossa playlist, lá mesmo no YouTube, e você vai poder acompanhar este programa onde nós falamos sobre a influência da homossexualidade na sociedade. Infelizmente já recebi o sinal da produção, da realização, que o programa já chegou ao fim. Ainda tiveram muitos assuntos que poderíamos analisar, muitas questões que queria dizer, mas já não temos tempo para mais. Pergunto ao Adolfo, que esteve um tempinho assim, sem falar, quais são as últimas considerações que têm a passar em relação a este mesmo tema que nós analisamos. Bom, as minhas últimas considerações seriam, primeiro, busquem a Deus. Segundo, estudem o melhor mecanismo para protegerem seus filhos, protegerem os outros, para que os seus filhos também protejam os outros com relação ao abuso de menores, não só sexual, mas psicológico e por aí afora que nós conhecemos, né? Tanto é que os próprios pais, existem pais que batem de certa forma brutal, né? Então, busquem a Deus, estudem mecanismos que fará com que os seus filhos cresçam saudáveis e que contribuam também na nossa sociedade. Paulo? Bem, quanto às minhas últimas considerações, há uma necessidade de nós compreendermos que a saúde é uma perspectiva biopsicossocial. Não é pelo facto do teu filho não ter paludismo, não ter malária, que ele está bem. Há uma necessidade de compreender a dimensão psicológica, a dimensão social do teu filho. E outra, nada de permitirem qualquer que seja a pessoa estar sempre a dar um beijinho para os teus filhos. Nós não temos a capacidade de conseguir notar quem será o potencial abusador dos nossos filhos. Pode ser nossos irmãos, pode ser nossos primos. Então há uma necessidade de colocar alguns limites nas relações que há entre os teus filhos. Desenvolve afeição com as crianças. Ama os filhos, passeia com os filhos, dá atenção, procura arranjar tempo para os filhos conversar. É muito importante para evitar futuros hecatombes. Muito obrigado, Paulo Bunga, e também ao Adolfo Kanga, dois jovens que passaram as suas visões em relação aos abusos a menores no seio familiar. Muito obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar mais um episódio do programa Direto ao Assunto. Convido-lhe a inscrever-se no nosso canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar, porque a TV Jovial é feita totalmente a pensar em si. Tchau, tchau, fique bem, estamos juntos, na paz de Deus.